com mais uma live aqui ao vivo no Instagram FacNerd Oficial. Se você está assistindo esta live pelo YouTube, você fez igual o camarão, marcou bobeira, a onda levou você embora e você perdeu a chance de estar ao vivo aqui no Instagram assistindo esta bela entrevista. Hoje a nossa live é international, lá da África Ocidental. Meu entrevistado está em Gana. Pensa que eu sou fraco? Ah, moleque. E aí, Danilão? Vai demorar um delay aí, galera, tá? Já passando aí uma mensagem para vocês. O Danilo está em Gana. Grande Paquitão dos investimentos. Tá me ouvindo bem? Opa, estamos aí de novo. Tô te ouvindo. Estamos aí de novo. Tá chegando bem aí, ô Danilo? Sinal? Tá chegando. Só tô ajeitando aqui o ângulo aqui. Você me fala se tá legal ou não. Não, tá legal, galera. O Danilo tá em Gana, então a gente tá com um delay aí na transmissão, né? E o sinal dele lá tá bem complicado. A gente tava há meses, né, Danilo, tentando fazer essa live, só que o sinal lá tá muito difícil. A gente falou, vamos tentar fazer, né, devagarzinho, que vai dar pra galera entender. Danilão, obrigado, cara. Eu sei que aí é tarde já da noite, né? Tem o fuso horário. Porra, mais uma vez você tá contribuindo aí com a galera com conhecimento gratuito. Valeu mesmo, cara. Só te agradecer, cara. É isso aí. A gente fez a nossa segunda live, né? A gente fez a primeira ano passado, um outro assunto, um outro tópico aí. Mas um prazer estar falando com o mestre aí, né? Vida, muita história. Que isso, para quem não sabe, galera, o Danilo é o meu guru dos fundos imobiliários. Ele que me ajudou muito aí no começo, ele, o Márcio, o Emerson também aqui de Cotia, mas no fundos imobiliários o Danilão, cara, ele me deu um puta suporte, até hoje é meu guru, né, dos fundos imobiliários. E Danilão, isso daí mudou a minha trajetória, cara, né, os investimentos mudaram a minha vida. E eu queria te trazer porque você é um cara como a gente, né, comum, né, um engenheiro de segurança, de meio ambiente. Você não é aquele influencer inatingível, né, que a galera vê. Você é um cara igual a gente que estourou, fez sucesso. E eu queria que você falasse para a galera o que te levou a entrar na Bolsa de Valores, nesse mundo dos investimentos aí. Certo. Na verdade, acontece. Esse é um assunto que eu não sou nenhum especialista, não tenho nenhum curso na área, nenhuma certificação, né? Mas é um assunto que eu gosto muito, né? Acompanho há bastante tempo. Na verdade, eu dei meus primeiros passos aí, né? Como investidor, e como leigo, mas sempre procurava conhecimento na área de capital financeiro em 2013. Então, quando eu mudei para São Paulo, a gente se conheceu, né? Trabalhou junto. Quem não sabe essa parte, né, Fabiano? Já rodou bastante em São Paulo aí, obras e tal, quando a gente se conheceu. E justamente naquela época, eu conheci uma do mercado financeiro, né? E desde então não parei mais, né? De estudar, de procurar, de querer, né, saber mais. E já passei assim, né, por bastante coisas em termos testei vários ativos, né, várias estratégias. E o que eu mais me identifiquei hoje, sem sombra de dúvidas, são os FIIs, né, os fundos imobiliários. Então a gente vai falar mais aí, vai entrar mais os tópicos na frente, mas eu sou fãzão número 1 mesmo de fundos imobiliários e acho que a galera, assim, o brasileiro como um todo, né, como gosta de imóveis, historicamente falando, quem não gosta de receber um aluguel, né? Então, eu acho um ativo interessante para quem, né, quem tem esse perfil de gostar, por aí vai. Me levou a entrar na B3 a possibilidade de ganhos maiores, né, de médio, longo prazo, né, de já melhor uso do dinheiro, pensando futuramente em ter algum tipo de renda passiva, né? Então, foi isso tudo aí e minha de querer aprender mais também. Pô, legal.
Ô Danilo, para quem tá assistindo a gente aí, e não entende nada, está começando, querendo começar a investir em fundos imobiliários agora, a gente fala muito da importância de estudar, né, de você conseguir entender ali como é que funciona os fundos imobiliários, a bolsa em geral. Qual que foi a sua estratégia de estudos, né, que você poderia dar de uma dica para alguém que está assistindo a gente agora que não tem conhecimento, mas tem vontade de entrar no mercado financeiro? Foi com livro, foi com curso, foi com podcast? Qual que foi sua estratégia? Então, quando eu comecei, na verdade, eu comecei meio que sem que autodidata, né? Procurando live em YouTube, muito material na internet. E aí, quando eu fui entendendo um pouquinho mais, né, eu comecei assinando uma casa, assinando um relatório de uma casa de research, né, empírico, Uhum. no caso. E na época também, antes de entrar em fundos imobiliários, eu já tinha já uma conta na corretora, né, fazia alguns investimentos em renda fixa, tesouro direto, algumas debêntures, CDBs e por aí vai. E ações, e depois eu fui entrar em fundos imobiliários. Então, assim, livros, YouTube, como eu também tinha uma conta na corretora, geralmente a corretora, você tem um assessor, né, que está atrelado a ela, então a gente fazia um bate-papo também. Mas, assim, comi muito material de internet, muito livro, muita live, até começar a entender e identifiquei o fundo imobiliário como assim o ativo que eu mais me identifiquei de fato. Pô, legal. Ô Danilo, eu também comecei, fora a ajuda que você deu, eu consumi muito podcast e muitos livros também, né? Até minha estratégia hoje vai muito em cima disso. E para avisar a galera que tudo praticamente de graça, né? Eu fiz um curso pago de day trade que foi para mim, foi bom para mim ver que não é para fazer, né? Eu tive ali a noção, né, do que é o day trade, eu saí fora disso, né? Mas foi legal para mim não perder, né? Para mim entender aquilo lá o que era, né? E cara, se você pudesse indicar assim, tem alguns livros que você poderia indicar para a galera, pessoal, ó, esses livros aqui fizeram a diferença para mim? Só um parênteses aí, quando a gente começa a pesquisar sobre bolsa de valores, né, mercado de ações, renda variável, eu acho que assim, a porta, o que a gente tem na cabeça é day trade, né? E day trade, na verdade, é uma das opções de se operar no mercado de capitais, né? E, na verdade, na minha opinião, é a pior começo, né, a pior maneira de você começar a ingressar nesse mercado. Né? O day trade ele tem toda a sua característica, né, específica, demanda muito mais estudo, demanda muito mais experiência, demanda muito mais rodagem de mercado do que, Uhum. por exemplo, fundo imobiliário, né? Pela própria natureza, né, o arcabouço jurídico, como a coisa é feita, a volatilidade é muito menor, né? Então, Entendi. eu também esbarrei quando eu comecei a estudar, eu via vídeos de day trade, né? Por sorte, eu não comecei por esse caminho aí. Pouquíssimas pessoas conseguem, né, performar nesse mercado. E te falo que, com toda certeza, né, existe até estudo disso aí, que não deveria ser o caminho de iniciante. Então, aquele pessoal que está começando agora, né, eu acho que o fundo imobiliário deveria ser assim, a porta de entrada na renda variável. E aí depois o cara vai pegando a manha, vai pegando a dinâmica, ele aí, depois ele migra para ações, opções, derivativo, faz day trade, faz o que quiser, né? A respeito de livros, eu confesso que não cheguei a ler livros sobre assim, o mercado de ações, mercado de renda variável, fundo imobiliário, mas um livro que, sim, que mudou, né, a chavinha em termos de mindset, em termos de já pensar no planejamento de médio e longo prazo, foi aquele tradicional Pai Rico, Pai Pobre, né, Nossa, fantástico. Top. aquele livro é sensacional, acho que deveria ser um livro obrigatório em escola fundamental, de primeira a quarta série, pelo menos, para o cara saber que, às vezes, né, a metodologia tradicional de ensino não é a única opção, né?
Uhum. Então, Pai Rico, Pai Pobre é um outro que complementa também demais esse livro. É aquele Segredos da Mente Milionária, né? Também, fantástico, né, velho? Trava várias crenças, né, que a gente tem sobre dinheiro. Parece que é pecado, é feio falar sobre dinheiro, falar sobre geração de riqueza. Parece que você está Uhum. fazendo mal a alguém, ou você é um malvadão, tirando proveito de alguém, né? E falar sobre dinheiro, geração de riqueza, deveria ser uma coisa natural, né? Que a gente tratasse em escola, dentro de casa, família e por aí vai. Então, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. E o outro livro também que eu li, quase na sequência, não tem muito a ver com o mercado financeiro, mas que na época calhou muito, e principalmente para fundos imobiliários, foi O Essencialismo. É um livro que poucas pessoas comentam sobre ele, mas é um livro também que foi uma guinada para mim, né? Porque basicamente nele fala assim de você focar no que é essencial, né? Legal. Reservar, guardar, gastar as suas energias naquilo que você gosta, naquilo que você acha que é essencial, né? E Entendi. nessa época eu tinha investimento, né? CDB, ações de vários setores, Tesouro Direto, PCA, LFT, fundo imobiliário. Então, assim, debenture. Então, estava tudo espalhado, não consegui acompanhar muita coisa. Então, quando eu acabei de ler esse livro, às vezes dando tiro para tudo quanto é lado, né? E a minha carteira ficava ali patinando, eu às vezes, muitas vezes eu girava também, né? Não entendia bem a dinâmica. Eu não, esse negócio de imobiliário aqui é legal, é interessante. Eu vou me dedicar mais a isso aqui, né? E cara, né, com esse livro fala justamente de você focar sua energia naquilo que é essencial. Então, Legal. é muito melhor você começar dois projetos e terminar ele, e até o fim, do que começar 10, 15 e terminar nenhum, né? Então, basicamente, essa série que calhou nesse momento eu decidi, então eu vou parar de dar tiro para tudo quanto é lado e vou focar aqui, entendeu? E de lá para Entendi. cá, a gente fala que a performance na carteira foi assim, né, muito melhor e é para onde eu pretendo, né, continuar seguindo também a estratégia. Legal. Influenciadores, ô Danilo, você tem algum para passar, algum canal no YouTube que você possa recomendar para o pessoal que está começando? Faca na NR, esse é o Ah, meu boa, isso é bom. Isso é bom. top, esse é top. Influenciadores de mercados assim, do mundo, do universo FIS, tem vários, cara. E tem alguns que são assim, sensacionais. Um que eu posso dizer que eu sou fãzão do cara é o professor Baroni, né? Falar de fundo Ele imobiliário. tem livro. Ele tem vários livros também. Professor Baroni, que você está citando, tem livro. Eu li, sensacional. Eu ainda vou tomar uma com ele ainda, com certeza. É um cara que, se você falar de fundo imobiliário e não falar de professor Baroni, quase que, né, o mercado anda junto. Um outro cara que eu sou muito fã também é o professor Arthur Vieira de Moraes. Ele Legal. eu acompanho ele, né? Hoje ele está no Clube FI, mas eu acompanho ele desde da época do Infomoney, depois ele foi para FIS em Exame e hoje está no Clube FI. E é um cara que faz uma live todo sábado Legal. sobre fatos relevantes, né, dos FIS. E já tem pelo menos aí uns 2 anos que eu acompanho religiosamente todo sábado as lives dele. O cara é muito bom e bem didático também. Então, o professor Baroni, o professor Arthur Vieira de Moraes, Rodrigo Medeiros, o próprio site YouTube do Clube FI, Tiqueironze, Uhum. né, o Tiqueironze lá com o Danilo Bastos, o próprio site também, YouTube do Funds Explorer. Então, assim, eu tenho uma rotina minha, cara. Eu, basicamente, Legal. é um hobby que eu tenho, assim, basicamente eu durmo escutando live, entrevistas de gestores, né, relacionados a fundos imobiliários. E na minha manhã também eu acordo, tomo meu banhozinho, escutando
meu vídeo no YouTube, né, de alguma entrevista que rolou durante a semana. Então é uma coisa que eu Legal. faço de forma bem natural e é bem prazerosa para mim. Tá. Então, o professor Baroni, Arthur Vieira, Rodrigo Medeiros, Clube FI, o Ticker 11, o Fans Explorer. Isso difícil, tá? Difícil. E sobre o Tá. mercado, tem 3 caras que eu gosto bastante também. Um é o Fernando Ures, né? É um economista, Legal, foi isso. conhece. E os outros 2 é o Gustavo Cerbasi, que eu acho que Top. é o Papa da Educação Financeira do Brasil, né? O precursor aí, é o cara que começou quando ninguém falava disso, né, na internet. E o outro também que eu sou fãzaço do cara é o Rafael Seabra, né, do blog Quero Ficar Rico. Então, Legal. essa turma aí. Estão falando que a Bárbara falou que você só dorme, acorda, toma banho assistindo a aula de fundo imobiliário. Só aí. Ô Danilão, e explica para a galera aí que está chegando agora o que é um fundo imobiliário, para quem não conhece, tá? O que seria um fundo imobiliário assim? É um instrumento, né, de renda variável, é um fundo fechado, onde geralmente, né, você tem um gestor por trás, fazendo investimentos de um determinado grupo de cotistas, né? E ele vai aplicar esses recursos diretamente em imóveis ou, né, em títulos atrelados com lastro, né, em imóveis. No caso aí, os famosos CRIs, né, para fundos de papéis. E, e nisso aí, né, e quando a gente fala em FIIs, existe assim, uma série de benefícios quando comparado, né, com investimento em imóvel físico, por exemplo. Né? Então, Eu assim, queria te perguntar, qual a diferença dos dois? a diferença, assim, em termos financeiros, é abissal, né? Na minha opinião, hoje. E eu, né, tive a experiência bem próxima quanto a isso aí, né? Em ter um imóvel físico e você também poder pegar esse valor e investir em fundo imobiliário. Na minha concepção, em termos financeiros, né, não tem a menor justificativa de uma pessoa querer um imóvel físico hoje, né? Justamente pelos benefícios que o fundo imobiliário te dá. Dentre eles, né, vamos lá, fiz uma colinha aqui, né, porque assim, isso aqui são só alguns principais, né? Uhum. O fundo imobiliário, é um investimento, você consegue, é um investimento democrático, né, está acessível para todo mundo, você consegue ser dono, né, ter um pedaço de um imóvel, digamos assim, dos melhores metros quadrados do Brasil, por valores baixíssimos, né? Tem cota de base 10, né? R$ 10, R$ 100. Então, com R$ 100 e com poucos reais, você já consegue ser cotista de um fundo que tem um prédio na Faria Lima, em São Paulo, né? Então, você sozinho jamais poderia ter um prédio na Faria Lima. Nós estamos falando de prédios de centenas de milhões de reais, né? Às vezes até mesmo bilhões. Então, é fácil, acessível para todo mundo, barato. Existe um mito, né? Que aquele livro lá, Segredos da Mente Milionária, ele quebra essas crenças aí. Que para você investir, você precisa ser rico. Na verdade, na minha opinião, quem precisa mais investir, quem precisa mais pensar, né, médio a longo prazo, seriam as pessoas mais pobres, as pessoas que não chegaram lá ainda, né? Porque Sim. justamente na educação financeira que você vai poder, talvez, chegar num patamar, né, que é mais tranquilo, né, e talvez lá na frente não vai precisar depender de governo, de INSS e por aí vai. Mas isso a gente tem que começar hoje, né? Mas, enfim, então, investimento democrático, para não perder a linha aqui. Diversificação, esse talvez seria, né, um dos melhores pontos, né, de benefício em relação ao imóvel físico, por quê? O imóvel físico é uma coisa binária. Se você compra um apartamento, você ganha uma bolada, você pegou a rescisão da empresa, né, ou trabalhou vários anos e está com 300, 400 mil reais. Você vai comprar um imóvel físico para alugar aquele imóvel. Então é uma coisa meio que binária. Tem inquilino, tem renda. Não tem inquilino, você tem custo. Porque você tem que dar manutenção, IPTU, sei lá e por aí vai. Já no fundo imobiliário, né,
digamos assim, os principais, onde os iniciantes deveriam começar, você tem a oportunidade de começar pelos multi, né? O que é isso? Uma cota de fundo imobiliário te dá acesso a ser dono de multi-imóveis, né? Que tem contratos com multi-inquilinos em multi-regiões. Então, isso é fantástico, porque vamos supor um fundo imobiliário, né? Tem 20 imóveis. Se pegar fogo num prédio todo, o prédio vier abaixo, você tem mais 19 imóveis te dando renda todo mês. Então, ou seja, o seu nível de diversificação, nível de proteção é muito maior. Se você tiver um apartamento, o apartamento pegar fogo, ou bater um avião, quebrar tudo, demolir, acabou a sua renda. Né? Ou o Então, inquilino sair, né? o inquilino sair, aí você vai ter dor de cabeça para trocar de inquilino e tal, mas assim, a sua renda com fundo imobiliário, nesses tipos de fundos, né? Multi, está muito mais preservada, né? Então, assim, você sempre vai ter renda. E em cenário de crise, então, né, nem se fala. A gente teve pandemia recentemente aí, uma crise, né, sanitária e financeira, econômica terrível, mas o fundo imobiliário estava ali, mesmo que diminuísse a renda, estava ali todo mês pingando, né, o aluguel. Então, imagina aquela pessoa que precisa, né, nas crises você mais depende, precisa de dinheiro. Imagina você não poder contar porque o seu inquilino saiu. Você só tem um inquilino, né, no imóvel físico. No fundo imobiliário já não, né? Você ainda teria aquela renda ali todo mês, né? Então, isso é Mas se fantástico. ele não sair, meu Danilo, se ele não sai, ele não paga o aluguel, você não consegue tirar, ele destrói seu imóvel e ele fica lá 1, 2 anos sem pagar nada e ainda acabando com o teu patrimônio, né? Imóvel físico né, a minha família tem imóvel físico, eu já tive imóvel físico também. E tipo assim, o cara entra lá no seu apartamento, aí ele coloca a titularidade da conta, por exemplo, em Minas Gerais é a Selic, né? Então ele coloca a conta lá da Selic na conta dele, né? No nome dele. Ou às vezes nem faz, está no seu nome. Aí o cara sai e deixa duas contas lá penduradas, né? E você só consegue colocar um outro inquilino enquanto não resolver aquilo ali. Então, olha só que dor de cabeça, né? O meu trabalho, eu não sou gestor de imóvel. Eu tô focado na minha profissão, né? Na minha empresa. Eu não posso ficar, né? Eu não quero ter dor de cabeça vai na Selig e pede troca de titularidade, ou então conserta ali um cano que estourou, ou a internet do apartamento que parou de funcionar. Entendeu? Às vezes, algum problema que deu no domingo à noite, o cara te ligou, um cliente ligando, ó, estourou um cano aqui, cara. E aí? Como é que faz? Entendeu? Então, assim, dor de cabeça atrás de dor de cabeça. No fundo imobiliário, você tem um gestor profissional tomando conta disso tudo. Ele só vai te passar um relatório no final do mês e dinheiro na conta. E acabou, né? Então, investimento democrático, diversificação, gestão profissional, a gente falou, a distribuição mensal, né? Com a isenção de dividendos, com a isenção de imposto de renda nos dividendos. Então, assim, o fundo imobiliário, ele por lei, ele tem que distribuir 95% do lucro caixa ao longo do semestre. Mas é uma prática do mercado eles distribuírem mensalmente. Então, todo mês, aqueles aluguéis, né, que você recebe, ele é isento de imposto de renda. Então, olha que maravilha. Já no aluguel de imóvel físico, você ainda tem que descontar o imposto de renda dele. Todo mês tem que fazer uma DARFzinha lá, né? Então, esse imóvel físico, ele não é isento de imposto de renda. Já no instrumento fundo de investimento imobiliário, ele é. Então, maravilha, né? Lembrando que os rendimentos mensais são isentos de imposto de renda. Já a valorização de cota, não. Então, se você comprar uma cota por R$ 100 e aí, sei lá, mês seguinte, ano que vem, ela valoriza, aí você paga 20% em cima desse ganho de capital, né? Mas é justo, né? Só se você vender, né? Se você vender, claro, se você vender. Mas como, na minha opinião, o investidor de fundo imobiliário deveria ser aquele investidor que pensa no longo para longuíssimo prazo, né? Ele não deveria estar preocupado com isso, né? Então,
ele deveria ser investidor de renda. Quem investe em fundo imobiliário basicamente está preocupado com renda. E de forma secundária, na valorização de capital, né, no ganho de cota, mas é renda. Então o foco deveria ser a renda. Divisão mensal a gente falou, liquidez, maravilha também, né? Então, por exemplo, se você tem um imóvel físico, você empatou lá R$500 mil num apartamento, né? Deu alguma zebra, aconteceu alguma coisa, alguém da família ficou doente, ou você, sei lá, quer fazer uma viagem da sua vida, com sua esposa, com sua família, você vai precisar de R$100 mil, entendeu? Você não consegue vender um banheiro do seu imóvel, colocar R$100 mil e ficar só com um pedaço de 400, né? Então já consegue, né? Com 2, 3 cliques você já vende já o valor que você quiser, né? Então é um mercado que tem liquidez, né, diária. Então 2, 3 cliques, depois de 2, 3 dias entra na sua conta, né? Então maravilha. Além disso, é um mercado que também tem menor volatilidade em relação, né, ao mercado de ações, por exemplo. Então, por isso que eu falei, quem não tem conhecimento nenhum com renda variável ainda, deveria quase que obrigatoriamente ser porta de entrada, começar com imobiliários. Justamente porque o IFIX, né, que é o índice para fundos imobiliários, semelhante ao Ibovespa para ações, ele tem uma volatilidade de cerca de 1/3, né, do Ibovespa. Então, se o Ibovespa sobe 1, geralmente o IFIX sobe 0,3. Se o Ibovespa cai menos 1, né, ele vai cair menos também. Então, ou seja, por quê? Porque tem lastro em imóveis, né, porque tem lastro em ativo real. Então, essa é uma característica também bem legal, né? E para quem está começando, o cara que está começando, ele não quer muita emoção. Ele quer uma coisa mais segura, mais tranquila, até ele pegando a manha ali. E aí depois dali ele pode ir para outros mercados se for necessário, ou se ele quiser. Outro ponto que não deixa também de ser uma proteção de capital, né? Então, se você está investindo em fundo imobiliário todo mês ali, e sabendo que fundo imobiliário, né, tem um ativo real, um imóvel ali por trás ali, e que esses imóveis têm inquilinos, que têm contratos, né, geralmente ligados a IPCA, né? Então, esses contratos são reajustados ao longo do tempo. Então, você tem também um acompanhamento, né, do seu capital ali. Então, esse é mais um ponto. E, além de tudo isso, a transparência que né? É um mercado extremamente regulado. É um mercado onde talvez nenhum outro tenha o nível de transparência que os FIIs têm. Por quê? Você consegue acompanhar, né, as melhores gestoras, isso não é uma obrigação delas, mas já é uma prática do mercado. As melhores gestoras, elas já fazem relatórios mensais. Então, todo mês, você tem um relatório, né, daquele fundo que você investe, para você ali onde está todas as informações, onde que o fundo investiu aquele mês, o que aconteceu, se algum inquilino saiu, se algum inquilino entrou, se o nível de vacância diminuiu, subiu, se o gestor quer fazer emissão de novas cotas, se quer aumentar o fundo. Então está tudo ali, né? No mercado de ações, para comparar, não tem esse nível de transparência, né? Tem os relatórios trimestrais, anuais, mas não chega nem aos pés do nível de transparência e clareza que a gente tem, né, para fundos imobiliários. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande, né? Então, se você está ciente, está consciente, está sabendo, né, onde você está investindo, se dá uma oscilação na cota, você sabe, opa, o que aconteceu aqui? Você vai no relatório gerencial, talvez ele está falando, às vezes saiu o inquilino pediu para sair, entendeu? Às vezes não aconteceu nada, é só o mercado. E aí você falou, opa, pintou oportunidade, né? Aí que está o pulo do gato, de você poder acompanhar também um pouco, né? Para saber o que é oportunidade e o que não é. Às vezes realmente a coisa ficou feia e é hora de você pular fora do barco. Entendeu? Legal. Ô Danilão, e para a gente explicar para a galera, né? A gente tem vários tipos de fundo imobiliário. A gente normalmente tijolo, papel, né? Passa para a galera aí de uma forma resumida, quais são os tipos de fundo imobiliário que a gente tem no mercado aí?
Vou falar assim dos principais, tá? Quando a gente pensa em fundo imobiliário, o mais fácil de se pensar assim, de a gente correlacionar, são os fundos de tijolo, né? E fundo de tijolo, fundo de papéis, FOFs, fundo de desenvolvimento, agora recentemente vem ter os fundos de agro, né? Não confundir com os FIAGROS, que é outro tipo de ativo, tem suas semelhanças, mas é outro. E cada tipo de fundo desse tem as suas subdivisões também, né? Então vamos lá. Fundo de tijolo, por exemplo. Os fundos de tijolo, você tem dentro deles os fundos de shopping, os fundos de galpões logísticos, os fundos de laje corporativa, os fundos híbridos, né? Esses são os principais. Você consegue achar alguns também de hospitais, fundos de, por exemplo, renda urbana, fundo de educacional, Agora, cemitério, data center, tem um fundo também que começou essa pegada de data center, que é bem interessante. Mas os principais são esses aí: galpão logístico, laje corporativa, shoppings, renda urbana. Então, esse é um tijolo, né, que basicamente deve ser coisa de 50% a 60% do mercado, é fundo de tijolo. E um outro segmento muito grande também são os fundos de papéis, né? Os fundos de CRI, que são fundos, né, atrelados a CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, né? Títulos de dívida com lastro imobiliário. Né? Então, esse é um segmento bem importante também da indústria. E aí você pode ter fundos high grade, fundos high yield, né, ou middle risk, fundos de papel atrelado a IPCA, fundos de papel atrelado a CDI, né, para todos os tipos aí. Um outro segmento também relevante são os funds of funds, né, os FOFs, fundos de fundos, ou seja, são fundos que investem em outros fundos. Né? Então, é um fundo ali onde tem um gestor que ele vai comprar, né, outros fundos imobiliários. E aí ele é um gestor profissional, ele vai saber, né, as melhores oportunidades ali e tudo mais. E ele, por ser um investidor institucional, ele às vezes ele tem acesso também a outros tipos de ativos que você, como pessoa física, não tem. Né? Então, é uma forma talvez de acessar outros ativos que você, como pessoa física sozinho, não tem essa opção. E é o menos comum, eu confesso que eu não tenho na minha carteira, né? Todos os outros para cima eu tenho. Fundo de tijolo, basicamente todos eles, fundo de papéis, de todos os tipos, fundo de fundos eu tenho 2, e por último é fundo de desenvolvimento, né? Esse eu não tenho, que são fundos que investem em construções de imóveis, em construções de prédios e por aí vai, né? Então basicamente são esses 4 aí: tijolo, papel, FOFs e desenvolvimento. Eu queria te perguntar, assim, quais são os segmentos, assim, que você mais gosta, assim? Se a gente pegar a tua carteira, assim, você fala assim, cara, eu gosto muito disso, assim. Por exemplo, eu particularmente gosto muito de galpão. Qual que, tem algum queridinho, assim, que você fala assim, cara, eu gosto disso aqui, é um dos que eu mais gosto aí. Então, essa é uma pergunta que, né, a turma que sabe que eu gosto de fundo imobiliário e vem trocar ideia comigo me fala, né, me pergunta bastante. Mas, na verdade, na minha opinião, cara, não tem um segmento ou ativo que eu mais gosto. Na minha opinião, você tem que pensar a sua carteira de uma forma diversificada, né, como um todo. Então, dentro da sua carteira, dentro da sua estratégia, você deveria ter, com certeza, fundo de tijolo, com certeza fundo de papéis, e só desses 2 aí, né, você já consegue ter vários, né, fundo de shopping, fundos de laje corporativa, fundo de galpão. Por que eu falo isso? Porque, assim, cada momento, dependendo do ciclo imobiliário, dependendo do momento da economia, do momento econômico que a gente está, você encontra as melhores oportunidades. Né? Talvez você colocou o fundo de galpão aí, porque, de fato, da pandemia para cá, os fundos de galpões logísticos, eles cresceram assim, absurdamente. Né?
em função do e-commerce que cresceu demais. Então, o fundo de galpão logístico e fundo de cria era a bola da vez, entendeu? Mas talvez daqui, sei lá, 1, 2 anos, a coisa se inverta. E aí eles vão ser igual, por exemplo, fundo de shopping, né, e fundo de laje corporativo depois da pandemia. Então, os preços ficaram lá embaixo, eles ficaram bem depreciados. E aí, Entendi. na minha humilde opinião aqui, a gente deveria basicamente assim, pensar ser antes e contra o fluxo, né? Uhum. Por exemplo, eu comprei muito fundo de shopping pós-pandemia, né? Os preços lá embaixo. E agora o shopping estão tendo uma retomada, né? E você vê que os fundos de galpão logístico, esses últimos 6 meses, ele deu uma lateralizada, né? E o fundo de shopping está igual uma bala para cima. Pelo menos subiu muito nos últimos meses aí. Idem também os fundos de papéis agora, né? Eu tenho cerca de 35%, né, da minha carteira em fundos de papéis. Eu ia te perguntar, Danilão, qual que é a porcentagem que você acha legal ter entre tijolo e papel, né? Porque o tijolo ele paga um pouquinho menos, né? É mais seguro, o papel ele paga um pouquinho mais. Às É. vezes eu falo que ele é mais arriscado um pouco. Você tem uma proporção assim que você não deixa, que você tenta controlar assim na sua carteira? Então, assim, não tem receita de bolo, cara. O legal é você ter uma carteira diversificada, né? E isso vai depender muito também do momento de vida que você está. Né? Existem estudos, né, que falam sobre isso aí. Quanto mais velho você vai ficando, seria melhor você ter mais fundos de tijolo, devido Entendi. ao fator inflação, né? Então a gente não vai assim, entrar muito em detalhe, mas o que acontece? O fundo de tijolo, ele te paga um rendimento, né, todo mês, e a inflação fica no tijolo. Por isso que a cota do fundo imobiliário de tijolo, você vê aí fundos que tem histórico grande aí, começou com base 100 e está hoje em 150, 160, tem fundos de 200 e poucos reais. E o fundo de papel, ele te paga o rendimento mais a inflação. Então, Entendi. então essa inflação ela vem junto, por isso que ele paga um valor maior, porque tem a componente rendimento, né, que é o juro do seu dinheiro aplicado, e a inflação vem junto. Então, por isso que fundos de papéis, na maioria das vezes, base 100, você pode ver fundo de papel de 2010, continua a base 100. Então, vamos supor, se você, com seus 60 anos de idade, você já não tem, você já quer já aposentar, ficar mais tranquilo, né? Se você tiver só fundo de papel, você pode ter um problema aí. Vamos supor que o seu rendimento, sei lá, está na casa aí dos R$ 3.000. Então você ganha R$ 3.000 todo mês só de fundo de papel. Ao passar dos anos, você vai continuar recebendo aqueles R$ 3.000 ali, né? Então, Entendi. mas a gente vai ter uma inflação. Então, o seu rendimento não vai acompanhar a inflação, né? Então, seria legal você ter mais fundos de tijolo, quanto mais próximo da velhice ou da aposentadoria você quiser ter, né? Ou então você reinveste um pedaço do seu fundo de papel, né? Até porque no fundo de tijolo você vai ter a valorização do imóvel, né? Então a tua cota vai subindo junto com o dividendo, né? Conforme vai renegociando os contratos de aluguel e tal. Exatamente, exatamente, Pô, exatamente. legal. Ô, Danilão, eu queria que você falasse um pouquinho para a galera quais são os pontos. Vamos dividir aqui agora tijolo e papel. Vamos focar no tijolo. Quais são os pontos mais interessantes que você aconselha a galera a analisar para saber se aquele fundo de tijolo é bom ou não, na sua opinião? O que você olha? Quais são os detalhes, né? No relatório gerencial ali que você pega essas informações. O fundo tijolo, assim, se eu fosse um iniciante, eu começaria por ele, tá? Porque ele é mais fácil de analisar, né? E o relatório gerencial dá bastante informação para você tomar suas decisões ali. Mas, assim, o que eu olharia para analisar um fundo tijolo? Existe uma máxima do mercado que fala que tem 3 coisas que você tem que olhar no fundo tijolo, que é localização,
localização e localização. Legal. O imóvel bem localizado, né, é ouro, né? Porque assim, imagina um prédio ali na Faria Lima, né? Não existe mais terreno vazio ali, né? Sim. Quando se você quiser construir um prédio hoje em regiões menos nobres, né, você vai ter mais dificuldade, né, para achar inquilino, né, para ter um contrato legal. Então, assim, imóveis bem localizados, né, são imóveis mais fáceis, tem mais liquidez, tem mais fácil de achar inquilino, mais fácil de fazer negócio com ele. Um ponto aí também. Como o nosso mercado tem crescido muito, né, a gente até, né, poderia ter falado isso um pouco mais no início, porque assim, o mercado, essa indústria de fundos imobiliários, ela vem crescendo assim, quase que exponencialmente, né? Deu um boom aí nos últimos 5 anos absurdo. Quando eu entrei, a gente era cerca de 89 mil investidores no Brasil, né? Hoje, o último boletim mensal da B3, a gente estava na casa quase dos 2 milhões, né? Então, ou seja, tem coisa de 6, 7 anos, né? Então, absurdo. Onde eu estava aqui, eu pedi o fio da meada aqui. Os indicadores do fundo de tijolo. Indicadores, fundo tijolo. Você falou localização, estava Sim. explicando a localização. Isso, exatamente. Então, esse mercado ficou tão grande, o que acontece? Que já tem fundo tijolo com dezenas de imóveis, né? Então, ou seja, localização continua sendo importante. Mas eu, investidor, pessoa física, eu não tenho tempo de... Imagina, eu vou abrir um relatório gerencial, vai estar lá 60 ou 70 imóveis, sei lá, o HGRU, RBVA, tem já mais dezenas de imóveis. Então, imagina eu olhar a localização de um por um e tomar minha decisão em cima de se é um ponto legal ou não, né? Então, já se fala assim, em outra máxima, né, de análise de mercado, que é gestão, localização e gestão, né, para fundo de tijolo. Então, a gestão, você confia naquela gestão, naquela gestora, você sabe que eles já têm um histórico consolidado, pegam resultados, fazem boa gestão dos imóveis, eles tendem, né, a continuar um bom trabalho e te entregar o resultado que é o que você quer no final do dia. Entendi. Tá congelada para mim. Eu tô aproveitando aqui, ó. Deu uma travada, peraí que deu uma travada. Só aproveitando que deu uma travada no sinal do Danilo, só dando um abraço pro Pedro, pro James aí, pro Márcio entrou. Tem uma moça aí que falou que tem que mostrar um neném pra você aí, ô Danilo, não sei quem que é. Falou que já nasceu e você vai ter que mostrar. Tem uma... Galera, a gente tá fazendo a live, o Danilão tá em Gana, lá na África do Ocidental, e lá o sinal tá bem difícil. Então, de paciência pra vocês aí, que a gente tá... Mas aos trancos e barrancos tá indo. Vamos lá. Danilão, você falou da localização, da gestão, legal. No relatório gerencial, quando você abre isso daí, tem mais alguns outros pontos que você analisa que você acha importante ou não? Como, por exemplo, o estado que está... Que nem a localização, quando você fala, é você identificar o estado que está esse ativo, né? Se está no São Paulo, Minas, as grandes capitais, onde se... Né? Seria basicamente... Por exemplo, aí depende do setor que você está analisando, né? Fala hoje em fundo imobiliário de laje corporativa, a gente sabe que o mercado para isso hoje no Brasil, para fundos imobiliários, é São Paulo, né? E até mesmo dentro de São Paulo, você tem as regiões primes aí, que é Faria Lima, Berrini, esse miolinho do mercado financeiro. E você tem regiões também de menor, né, digamos assim, regiões secundárias. Chucraidã, a Zona Norte, e por aí vai. Então, quando se fala em galpões logísticos, né, é o raio 30, raio 60 de São Paulo, né? De forma também secundária, ali a região do Extrema, em Minas Gerais. Então, a localização é isso. Aquele imóvel, né, naquele setor, ele tem uma vocação ali. Então,
quando se fala de lajes, onde que é o mignon de laje corporativa? Quando se fala de galpão, onde que é o mignon de galpão? Porque você tem fundos hoje, por exemplo, de lajes só fora de São Paulo. Então, assim, não é tão interessante, não é tão seguro quanto aqueles que estão lá no centrão de São Paulo, nas regiões mais prime, entendeu? Entendi. Galpão logístico. A gente está falando dessas regiões que eu acabei de citar. Tem fundos Legal. que investem em galpão logístico no Nordeste, né? Então, ou seja, tem o seu valor, né, mas também tem o seu risco associado. Então, quando você vai dar um fundo desse tipo, você tem que levar isso em consideração, né? Mas isso só consegue pegar com o tempo, né? Relatório gerencial, vendo live com o gestor, acompanhando um pouquinho o mercado, né? E por aí vai. Legal. Ô, Danilão, o PVP, queria que você explicasse um pouquinho para a galera o que é PVP. Se você acha importante estar na análise de um fundo imobiliário, né? PVP a gente olha fundo imobiliário, olha ação, né? Olha tudo PVP, né? Só para você explicar para a galera o que é um PVP. É uma métrica, né? É uma métrica que o pessoal costuma utilizar, dentre várias outras, mas é nada mais do que o preço daquele ativo em função do seu valor patrimonial. Então, se você vê lá que um fundo está com PVP 0,8, ou seja, ele está com um desconto, em teoria, de 20% em cima daquela última avaliação que foi feita, em cima dele, né? É uma métrica meio perigosa, né? Ela te dá um norte, mas para falar para fundo de tijolo, é uma métrica meio perigosa. Nunca nenhuma métrica, nunca nenhum indicador pode ser analisado de forma isolada, né? Então, você analisa o PVP, você analisa a gestão, pode falar, não tem como sair fora da gestão, talvez é uma gestão problemática, então por isso que a cota despencou, por isso que, né, tem um risco maior associado a ela. Você vai analisar a localização, a qualidade dos ativos, a vacância, não só a vacância do momento, mas a vacância estrutural, a vacância histórica. Às vezes tem fundo que está com uma vacância alta, mesmo quando o setor está no momento legal, entendeu? Então, ou seja, a gestão ali está deixando a desejar, né? Entendi. Só, galera, para quem não sabe o que é vacância, é quando o imóvel está desalugado, né? Está vazio. Então, o relatório gerencial vai te dar essa porcentagem ali de vacância financeira e física, né, do ativo ali. E aí cai na situação que você falou, né, Danilo? Localização. Pô, por que, vamos supor, os fundos de galpão logístico estão voando e aquele fundo de galpão ali está patinando? Aí você vai olhar onde está o galpão do cara, está lá no meio do mato, bem isolado, né? Não tem estrada de fácil acesso. E aí cai nessa situação que você falou de localização, né? Eu queria que você falasse também, ô Danilão, que o pessoal confunde também, ou às vezes passa batido por não saber o que é. Eu queria até saber se você olha isso, que eu olho bastante. Contrato atípico e típico, cara, que eu acho muito legal também, né? Da multa, né? Se o cara, pô, você acha importante isso aí ou para você não tem tanto. E o vencimento dos contratos, né? Que no relatório gerencial também te dá, né? Ó, você tem X porcentagem dos seus inquilinos que vai vencer o contrato daqui 5 anos. Cara. Você já sabe que você está com uma segurança ali, né? Justamente. Assim, igual eu falei, nenhuma métrica deve ser feita de forma isolada, né? É muito comum você ter contratos atípicos para galpões logísticos. O que são contratos atípicos, né? São aqueles contratos de longo prazo, mas o que dá a atipicidade do contrato não é de ser de longo prazo, é de você não poder ter revisional ao longo dele, né? Então, nem poder quebrar ele. Então, se você tem um contrato atípico de 10, 20 anos, a regra do jogo está ali. Então, você assumiu aquele risco, aquelas condições naquele momento. Então, assim, ó, esse contrato vai ser reajustado IPCA todo ano. Acabou a conversa. Se veio pandemia no meio do caminho, se veio alguma outra situação, é aquilo ali, né? Então, contratos atípicos, eu olho mais para galpões, porque assim, é o melhor dos mundos, né? O que o investidor procura? Ele procura previsibilidade. Então, se eu tenho um fundo que tem 100% dos contratos atípicos
e eu sei que aqueles contratos estão ajustados a um certo valor, opa, e o preço está legal, para mim, eu sei que eu posso esperar aquilo ali, né? Já por outro lado, os contratos típicos, eles são aqueles contratos, né? Geralmente é o contrato que a gente mais conhece, um contrato comum, 3, 4, 5 anos, e ele pode sofrer revisões, né? Então você pode ter um Uhum. contrato aí de 5 anos, mas a partir do segundo ano eu posso ter uma revisão. Essa revisão pode ser para cima, pode ser para baixo, dependendo do momento do mercado, né? Então você pode, ele não é tão seguro, digamos assim, quanto o contrato atípico, entendeu? Mas tudo Entendi. isso, você faz essa análise, né, como um todo. Você olha, igual eu te falei, a localização, a qualidade dos ativos, porque às vezes também é um prédio, um imóvel bem localizado, mas é um prédio que tem, assim, totalmente defasado, né? Elevador Uhum. antigo, não tem uma lanchonete, e por aí vai. Às vezes precisa de ser retrofitado, e aí você analisa isso, tudo isso como um todo, entendeu? Entendi. Pô, legal. Então, pessoal, para você que está anotando aí o que o Danilão está passando para a gente, ó, você já pode olhar PVP, que é o preço patrimonial, localização dos ativos, gestão quem faz a gestão desses ativos, se os contratos são atípicos ou típicos, vencimento dos contratos, vacância financeira, né, vacância física. Então você já tem vários dados aí, a liquidez, né, da negociação desses fundos imobiliários. Você tem uma série de indicadores que você pode analisar para escolher um fundo imobiliário. Danilão, para a gente fechar o tijolo e ir para o papel. Fundo imobiliário monoativo, um imóvel só. Tá fora ou tá dentro? Depende, depende. É? Para iniciante, tá fora, totalmente fora. Tá fora, mas você já tem. Mas também eu não excluo, né? Aquele cara que tem a carteira já diversificada, já bem montada, estruturada, um fundo específico monoativo pode ser interessante, né? Porque Entendi. geralmente ele, por ele ter esse risco maior, ele deve pagar bem melhor. Bem mais barato, né? Então, mas assim, mas iniciante deve correr de fundo monoativo, né? Justamente Legal. o fundo monoativo ele se assemelha àquela situação que a gente falou lá no início, né? O cara tem um imóvel, tem um inquilino, e aí se o inquilino sair, você está descoberto. Ou se Legal. pega fogo ou algo do tipo, você está descoberto. Legal. Danilão, fundos de papel agora, cara. Cara, para mim, eu confesso que é difícil analisar. Eu tenho muita dificuldade de analisar fundo de papel. Sim, o relatório gerencial de papel. Tenho bastante dificuldade. Olha que eu estudando pra cacete, velho. Qual que é a dica que você dá pra galera que tá começando, cara? Como é que a gente consegue analisar um fundo de papel, cara? Igual eu te falei, da mesma forma que o tijolo, né, ele tem essa métrica que é localização, 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 o fundo de papel é gestão, 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 né? Basicamente, Entendi. você está comprando é a cabeça do gestor. Por quê? Quase que humanamente impossível você analisar tudo que tá ali dentro na íntegra. Tem fundo de papel que tem mais de 100 CRIs. Você não vai analisar 100 CRIs, né? Então, eu tenho cerca de 35%, igual eu falei, da minha carteira, em fundo de papel. Mas até você tem os fundos de papéis, você tem uma gama de opções, né? Você tem fundo, tem CRIs atrelados a IPCA, né? Você tem fundo de papéis em CDI, e aí com um mais com menos risco e por aí vai. Por exemplo, lá na pandemia, a gente lembra aí, a gente estava com a Selic a 2%, né? Então, o que isso quer dizer? Selic 2%, o CDI está bem próximo disso também. Então, se você comprar um de papel da CDI, então, o papel específico lá do Kinect estava 0,8 o PVP. Né? Ninguém queria. Baixo, estava pagando. Por quê? Os CRIs dentro dele pagavam CDI mais uma coisinha. Só que o CDI estava lá embaixo. Estava 2%.
Enquanto os IPCA, IPCA depois da pandemia estourou. Então, Entendi. todo mundo comprando fundo de papel IPCA e ninguém queria o CDI. Eu enchi a mão de CDI, né? E agora, a Selic está onde? 13,75. Então, fundos de papel que ninguém queria lá são os que mais estão pagando agora. E os fundos de IPCA, ainda mais, a gente teve 3 meses de deflação, né? Aham. Totalmente atípico na história aí né, do Brasil. E aí todo mundo começou a vender fundo de CRI atrelado a IPCA, a cota derrubou, oportunidade, né? Então, passei 3 meses comprando basicamente só fundo de CRI atrelado a IPCA. Então, quando a gente fala de carteira diversificada, de estudar um pouquinho, né, justamente para você poder ter esse tato fino aí, de poder identificar, né, o que é oportunidade, o que é ruído, para você melhor direcionar seus investimentos, entendeu? Basicamente é você comprar o que todo mundo está vendendo, né? Tá todo mundo fugindo, o negócio está despencando. Você entender, mas comprar um bom ativo, né? Você conseguir analisar ele e você conseguir comprar ele na baixa, né? Para depois ele disparar e você conseguir pegar essa evolução do ativo, né? Justamente. E aí tem algumas gestoras já no mercado que são assim, né, totalmente consolidadas, né? Qual que você gosta, Leilão, de gestoras assim? Porque isso daí é difícil para quem está começando, né? Onde que você vai buscar? Qual é uma gestora legal assim, né? Cara, eu sempre ouvi isso em live. Olhar gestão, gestão, gestão. Mas como é que você olha isso? Não tem relatório gerencial para De gestor, né? mapear a gestora, né? Isso aí é uma coisa mais, né, é acompanhamento seu no dia a dia. Mas quando você passa a acompanhar, você vê claramente diferença de uma e outras. Por exemplo, para mim, tem duas gestoras que se diferenciam muito. Né? Tá na prateleira de cima, total, que é a Quineia e o Credit Suisse, CSHG. Essas duas aí, sim, tá muito acima das outras. Né? Depois você tem ali as intermediárias ali para boa. A XP, a própria BTG, Iridium, Aliança, Hectare, por aí vai. Mas a XP e a Quineia, você pode ver ambas as gestoras, né? Tem fundos aí de 2010, fundos de histórico mais de 10 anos, entregando resultado mês após mês, com crise, sem crise, com pandemia, com impeachment de presidente, com parada de valorização de caminhoneiro, e está ali todo mês entregando resultado, né, e gerando alfa ali para o investidor. Pô, legal. Até para uma informação bacana, né, Danilo? Para quem está começando, às vezes olhar lá que a Credit Suisse, o banco lá está com um problema muito sério. E até quando você entra no site agora para escolher um fundo imobiliário, se for deles, da gestora deles, aparece o aviso, né? Mas, galera, o fundo imobiliário não é da Credit Suisse, né? Ela só está gerenciando o fundo. Aí não vai acontecer, mas a Credit Suisse quebrou. Cara, vem um Itaú da vida, compra, né, toma conta da gestora, capaz até de ficar os mesmos profissionais lá e vida que segue, né? Os ativos não são da gestora, né? Ela só gerencia, né, Danilo? Pelo que eu estudei a respeito. E isso aí é uma das maravilhas do fundo imobiliário, né? Porque, assim, o nível de proteção que a gente tem, o, o dinheiro do fundo imobiliário, ele está no CNPJ. O fundo imobiliário, aqueles ativos lá, eles são dos cotistas, né? Então, Sim. um fundo imobiliário que tem, sei lá, X imóveis, esses X imóveis, eles são dos cotistas, dos detentores de cotas. A gestora, assim como a administradora, são prestadores de serviço. Então, se no dia de amanhã a Credit Suisse ou qualquer outra gestora quebrar, a gente basicamente faz uma assembleia e nomeia esse outro prestador de serviço. Entendeu? Pô, Então, legal. é diferente, por exemplo, de você investir no mercado de ações num banco. O seu dinheiro se mistura com o dinheiro do banco, entendeu? Isso no fundo imobiliário não tem essa situação, né? São duas coisas diferentes. Então aqui está o CNPJ do fundo, né? E aqui está o CNPJ da gestora e qualquer problema social aqui não tem nada a ver com o carro, entendeu?
Legal. Ô Danilão, cara, a gente está falando muito de indicador, né, de gestora, e às vezes a pessoa está assistindo aí, não está ainda começando a investir, mas tem a vontade de investir em fundos imobiliários, por exemplo. Então, assim, aonde ela vai buscar essa informação, tá? O cara que não tem a mínima ideia, fala, pô, Fabiano, vocês estão falando de aonde que eu vou olhar se esse fundo, vamos citar aqui, vai um fundo, HGLG 11, fundo de galpão. Cara, onde que eu vou olhar esses dados que vocês estão falando desse fundo imobiliário? Vamos usar o exemplo do HG aqui. Qual é o passo a passo, Daniel? Assim, bem basicão, para o cara chegar nessas informações que a gente está falando aqui. São várias, né? Eu vou falar a que eu faço. Tem dois sites que eu acompanho bastante, que é o Clube FI ou o Funds Explorer, né? São plataformas especificamente para fundos imobiliários. E aí você digita ali o ticker, né, do HGLG, HGLZ11 e procura ali relatórios gerenciais, né? Mas você pode ir no próprio fundos.net, você pode ir no próprio site da gestora, né, do Credit Suisse, ir no setor lá, fundos imobiliários, e puxar o relatório de lá. Uma coisa que eu faço, facilita bastante também meus estudos, é que, por exemplo, se você abrir o relatório gerencial desse mês, tá, do HGLG, bem lá da primeira página, está assim, cadastrar-se no e-mail. Então, por exemplo, eu invisto em 21 fundos. Então, eu sou cadastrado no e-mail de todos. Então, qualquer comunicado ao mercado, qualquer fato relevante, qualquer relatório gerencial que eles enviam, eu recebo um comunicado no e-mail. Ó, chegou isso aqui, né? E o relatório gerencial digamos assim, de onde você está bebendo da fonte, né? Porque é o gestor falando para você. Além disso, você pode assistir lives, né, do gestor, aí aqueles caras, a gente falou lá nisso lá, professor Barão, professor Arthur Vieira de Moraes, eles fazem muitas lives com essa turma aí, com os gestores. Bacana. Para quem está começando, pessoal, fica uma dica legal que eu acho. Você pode cadastrar o seu e-mail, como o Danilo falou, para você receber todos os alertas, né, desses relatórios gerenciais, dos fatos relevantes. O que você pode fazer para você que está começando, para você não confundir? Cria um e-mail novo. Abre um e-mail, você tem e-mail no Gmail? Abre no Hotmail e põe um e-mail novo só para isso. Ou seja, todos os e-mails de entrada que começar a cair para você vai ser dos fundos de imobiliários que você tá recebendo. Aí não vai dar aquela misturaiada toda com as suas outras coisas e você cria um e-mail só para fazer isso. Isso aí é muito legal. E você falou uma coisa importante que eu já ia te perguntar, Danilo. Você falou que você tem 21 fundos aí na sua carteira. Quantos fundos você acha legal para a pessoa ter? Principalmente um iniciante, para ele poder acompanhar esses fundos. Quantos você acha que é o ideal? Assim? Tem um número ideal assim, que você recomenda ou não? Então, isso vai muito de pessoa para pessoa, né? E não tem também uma receita de bolo. Agora, para você falar assim, não, estou diversificado, né? Existe estudo sobre isso também. A partir de 12, 15 fundos, você já tem uma diversificação média, né? Legal. Desde que você consiga, dentro desses 12, 15 fundos aí, colocar, né, os vários setores. Por exemplo, você coloca lá 2 de shopping, 2 de galpão, 2 de laje, 2 de fundo de CRI, de PCA, de CDI, e por aí vai, 2 de FOF. Você já consegue, já não adianta você ter 10, você ter 15 fundos e 10 lajes, né? Então, ou seja, você não está diversificado, né? Você está concentrado. E mais do que isso ainda, né? O investidor, ele deve analisar a carteira como um todo. Então, às vezes o cara também, ele investe, além de fundos imobiliários, ele investe em ações, né? Então, ou seja, então às vezes o cara já tem ali uma parte considerável do patrimônio da carteira dele em renda variável. Se ele colocar mais um pedaço de fundo imobiliário, é mais um pedaço de renda variável. E se o pedaço de renda fixa e colchão de segurança, como é que fica, né? Então você tem que fazer essa análise como um todo, nunca pontual, né? Eu falo que
eu não sou padrão nem régua para ninguém. É porque, assim, como eu gosto, né, desse assunto, mais de 85% em renda variável. Mas isso não é, isso é, para iniciante é loucura, né? Mas eu não Aham. comecei, eu comecei assim. E a tolerância ao risco, você vai aumentando ela à medida que você vai estudando, né? Você vai estudando, você vai pegando um pouco mais de tato. Opa, né, isso aqui faz sentido. Então, você vai aumentando a mão. Mas você vai aumentando a mão aos poucos, né? Não adianta você pegar, você vender o seu apartamento lá e socar aquilo de uma vez, né? Dar uma ordem só de compra. É loucura, né? Então, coloca um pezinho primeiro, compra um fundo, mês que vem você compra outro, né? Aí você pegou a mãe. Então, esses 12, 15 fundos aí, isso é um processo. Isso aí você vai montando ele ao longo de meses, talvez até anos. Até o momento que você tem uma carteira já consolidada e você fica ali e outra. E hoje eu levo talvez menos de 15, 20 minutos para ler cada relatório gerencial. Então, isso eu faço final de semana, igual eu falei, quando eu vou dormir, ou meu banho, né? Totalmente suave, tranquilo, não demanda tempo nenhum. Eu não sou aquele cara bitolado, não gasto 20, 30 minutos, se precisar, né? Às vezes tem uma coisinha mais ali, eu vou lá e dou uma lida mais no detalhe, fato relevante, mas ler relatório gerencial e acompanhar a live lá do professor Arthur no sábado, acabou. Entendeu? Legal. Danilão, a gente já passou de uma hora aqui, já estourado. Graças a Deus aí o Instagram não derrubou. E eu acho que, mesmo com a dificuldade do sinal, eu acho que deu para a galera entender. Eu queria finalizar, Danilão, assim, o que que você acha, assim, cara, para você conseguir atingir essa liberdade financeira, você acha que é só estudo, o cara só estudar análise gráfica, análise, relatório gerencial, moer os livros, os podcasts, isso daí vai dar sucesso para ele? Ou você acha que ele também precisa de mudar a mentalidade dele, né? No sentido de que, pô, você precisa começar a cortar gasto, gastar menos do que você ganha, separar um dinheiro rigorosamente para todo mês você investir, você aportar. Você acha que tem a ver também, casa muito isso? Tipo, você precisa mudar a sua mentalidade e você precisa estudar como você analisar tecnicamente fundo imobiliário. É uma junção dos dois, sim? Você acha muito isso? O que você acha dessa situação aí? Não, faz sentido sim, faz sentido sim. Não adianta você querer começar da forma errada, né? Então, assim, se eu fosse começar agora, qual seria o passo a passo, né? Procurar, de fato, ler, absorver né, o maior conteúdo que eu conseguisse relacionado a isso, e construindo essa mentalidade, esse mindset ao longo do tempo. Porque, assim, você sabe muito bem disso, você está nesse processo, né? Também, assim como eu, e quando a gente começou, olha a cabeça sua de início, olha a cabeça sua de agora, né? O único arrependimento meu é de não ter começado isso mais cedo, né? Eu tive o primeiro contato com isso em 2013. E puxando um pouquinho só essa pergunta, só fazendo um parênteses antes dela, é o seguinte, a gente começa, muita dúvida, muita sigla, IPCA, Selic, CDI, e por aí vai, né? CRI, CRA, FI, TICE, e aí, enfim, eu estou fazendo o que é renda variável, o que é renda fixa, é day trade, não é? Então, assim, mas aí só começa, e quando eu comecei em 2013, né, comecei, eu falei, fiz uma conta corretora, comecei dando tiro para tudo quanto é lado, eu tinha um cara que me assessorava, né, pessoas competentes, pessoas, né, que virou até amigos meus. Depois eu assinei relatório empíricos, né, um relatório de casos de research. Já comprei um outro relatório também avulso, né, de outras casas. Mas assim, ninguém vai cuidar melhor do seu rico dinheirinho do que você mesmo, né? Ninguém. Então pode ser o assessor mais brother seu de todos, enquanto você não tomar a rédea, né, da sua vida
do seu dinheiro, dos seus investimentos, você não vai mudar de patamar. Talvez é um pontapé inicial legal, assinar um relatório, ver vídeo do YouTube, ler relatório gerencial, mas em algum momento você tem que, opa, deixa eu estudar um pouquinho isso aqui, um pouquinho mais, né? Porque, cara, é assim, é um absurdo hoje a gente vê a população brasileira, a gente está chegando em 2 milhões de investidores de FIIs, né? Nós somos o quê? Mais de 200 milhões de brasileiros. Nós estamos falando nem de 1%, cara. Então, olha o potencial que esse mercado tem, né? Eu estava vendo um dado um pouco antes aqui, a gente tem, se você, na poupança hoje, somado os brasileiros, a gente tem mais de R$ 1 trilhão em poupança. O mercado todo de fundos imobiliários no Brasil hoje está cerca de 150 bilhões, né, conforme o último boletim mensal. Então a gente tem 150 bilhões na indústria como um todo, na mão de 2 milhões de investidores quase. Nós temos R$ 1 trilhão em poupança. Então, se 10% dessa galera migrar para cá, nós estamos falando de injeção de mais de 100 bilhões, né? Então, de novo, então é uma indústria com potencial gigantesco. E a gente tem que querer aprender um pouquinho mais, sair do básico, sair da zona de conforto, para poder realmente mudar o padrão, né? Eu não estou nem falando de alcançar a liberdade financeira, que isso aí talvez poucas pessoas vão alcançar. Mas se a gente começar, e qualquer um pode começar, vamos supor que você tenha, daqui a uns anos, R$ 1.000 de complemento de renda passiva, né? Então, olha só, você tem seu INSS, dá lá, sei lá, mil e poucos reais, o básico lá, e você tem mais R$ 1.000 de imobiliários, né? Ou seja, já é um complemento e tanto, né? Então, vai, aquilo ali, se você começar agora, pensar um pouquinho, né, de médio e longo prazo, isso vai te ajudar, né, a ter um futuro mais digno. A gente está falando aí de um país que todo ano entra governo e sai governo, e esse buraco do INSS está lá, porque a conta não fecha. Eu não sei se eu vou aposentar, se a geração que vai vir aí vai conseguir aposentar, né? Isso é um fato. Isso é um fato. Então, por que não? Por que não eu ter uma outra opção, né? Porque eu não quero depender de governo, independente de qual governo que seja, A, B ou C, né? E todo mundo pode ter acesso a isso, né? Então, e quando você começar é mais difícil, porque aí você vai, né? Você pode ler 1.000 livros, você pode ver 1.000 lives, mas entrar no jogo, colocar o seu dedinho lá na corretora e começar a comprar, aí você vai sentir de fato como que funciona a dinâmica do mercado. E você vai evoluir demais ao longo do processo. Quando eu comecei hoje, você também, você sabia, isso é totalmente diferente de hoje. E aí a sua mentalidade vai mudando no sentido de, opa, eu posso fazer isso aqui, eu posso por esse caminho. Então, opa, eu posso fazer uma rendinha extra aqui, que eu vou acelerar o processo, né? E aí, quando você assusta, você já está já num patamar bem acima daquele que você projetou inicialmente, né? Então, assim, se fosse para falar assim, se eu fosse falar para o Danilo que começaria hoje, é assim, cara, começa aí, de fato você está lendo, você está estudando, mas eu acho que eu demorei demais para tomar as rédeas mesmo, porque eu ia muito na cabeça de assessor, de dica, eu pegava um relatório aqui e outro relatório de cá. Aí, se esse relatório daqui tivesse uma ação igual de cá, opa, então eu vou comprar, porque tem 2 relatórios que está comprando, tá falando para eu comprar. Não é assim, cara, a estratégia é essa, né? E outra, se você não sabe por que você comprou, você não vai saber por que você tem que vender também não, né? Com certeza. E se você compra alguma coisa sabendo por que você está comprando aquilo, se der algum pepino errado, você vai saber diferenciar o que é quando você tem que pular fora ou quando é ruído. E ruído de mercado pode ser oportunidade, você encher a mão, comprar mais, né, focar mais ali. Entendeu? Com certeza, Leilão. Quando eu estou engajado nisso daí agora aqui com o canal, né? Porque a gente sabe que a segurança do trabalho é muito instável.
né? Você pode ser mandado embora a qualquer momento, porque você está cobrando o cara que te paga. Então, como o canal aqui é de segurança, por que que eu trouxe o investimento? Porque o investimento vai te dar essa renda passiva, vai te dar essa segurança para você poder trabalhar de uma forma mais confortável. E o meu arrependimento foi a mesma coisa, não ter começado antes. Você foi o cara que me falou lá quando a gente estava na CPTM, há muitos anos atrás, sobre fundos imobiliários, né? Na época caguei para isso aí. E aí em novembro do ano passado, a hora que eu tive uma situação financeira, quebrei assim, né? Tive uma adversidade que não esperava acontecer aquilo, que eu cheguei ao ponto de alguns amigos terem que me emprestar dinheiro para fazer mercado, porque eu não tinha dinheiro para fazer mercado, né? E foi a segunda vez que aconteceu isso, né? Para quem não sabe, galera, eu nunca falei, até fiquei emocionado com isso aí, mas na época que a gente trabalhava na CPTM, sofri um acidente de moto. E você lembra quando você foi em casa lá, velho? Você foi em casa e você falou assim: ô, o que que tem para comer aí? Eu falei: cara, só tem água. E aí você abriu a geladeira e só tinha água, mano. E aí você, pô, mas por que que você não falou e tal? Eu falei: não, é porque eu tinha sofrido um acidente, eu tava 3 meses para fazer a perícia, né? A empresa não tava pagando mais. E eu não tinha dinheiro, cara, não tinha outra renda. E aí você saiu, foi embora, depois você voltou, cara, encheu minha geladeira de coisa. Até Danone pra Isabela você colocou lá, velho. E então, eu nunca esqueça aquilo, cara. E esse novembro agora aconteceu de novo e eu não estava preparado, cara. E aí eu falei: nunca mais eu quero passar por isso na minha vida, cara. E aí veio na mente você, falou assim: Fabiano, você precisa fazer uma renda passiva. E aí, cara, eu mergulhei de cabeça. E aí comecei a assistir, meu, dezenas e dezenas de podcasts. Comecei, tudo de graça, tá disponível no YouTube. Livros, cara, eu comprei alguns, mas tem todos em PDF, cara, gratuito, que você consegue. A Nord agora, que é uma casa de análise também, ela fez uma promoção agora, cara, R$ 10, um ano de consultoria com eles em relatório gerencial e mais alguns cursos que eles têm dentro da plataforma. Quer dizer, cara, você vai pagar R$ 10 para ficar um ano consumindo o material dos caras. Cara, é R$ 1, não dá nem R$ 1 por mês. Então, você, né, cara, você só não estuda se você não quiser, cara. Hoje você só não estuda se você não quiser. Então, o que eu quero passar para a galera aí é: não esperem chegar numa adversidade muito forte, porque a vida é um ciclo. Hoje você está bem, amanhã do nada, assim, ó, acontece um segundo, né? Na época lá aconteceu um acidente de moto, mudou a minha vida toda, me quebrou, cara, financeiramente, de saúde. É um negócio que eu não esperava. Novembro do ano passado aconteceu outra situação também que eu não esperava, me deixou na lona. E se você tem um fundo imobiliário, se você tem uma carteira, se você tem aquela renda, cara, você passa por essa dificuldade, velho, de forma tranquila, né? Porque você tem pelo menos o básico ali, né? O mercado. É que nem você falou, Danilo, você não precisa da liberdade financeira. Mas, cara, só de eu saber que eu tenho o meu mercado, minha conta de luz e de água garantida, cara, a fome não vai passar, né? Então, cara, eu sou muito grato a você, cara. Você não sabe como, já falei isso. E espero que, tenha certeza aí que Deus vai te iluminar muito, cara. E brigadão aí, Daniel. Quer falar alguma coisa aí pra gente finalizar? Só tenho a te agradecer, cara. Não, já deu aí 1h20 aí. Eu lembro desse momento aí. E realmente, assim, só fazer mais um último link aqui. Você, né, trabalha na área de segurança também, assim como eu. E o último boletim mensal da B3, né, que deu quase 2 milhões lá, eu estava vendo que é o seguinte: 75% de quase 2 milhões, 1.955.000, 75% desses investidores é pessoa física, né? E eu acompanho, tem fóruns, grupos de WhatsApp, por aí vai. Tem dentista, motorista de Uber, eletricista, encanador, técnico, uma galera, uma galera. E desses, eu não vou saber falar exatamente os números exatos, mas assim, desses 1 milhão e pouco, 75% de pessoas físicas, 80% tem assim, quantias de dezenas, 20 mil, 30 mil reais, né? Então a gente está falando de
pessoas, o cara é investidor, o cara é milionário. A gente está falando de pessoas simples, que estão no dia a dia, na luta, na batalha, né? E a gente está falando de um instrumento que a gente tem hoje, quando a gente está na fase laborativa ainda, a gente tem a oportunidade de começar hoje para poder desfrutar de uma coisa lá na frente, né? Porque a pior coisa, imagina você chegar no final da sua vida e depender de um salário de INSS. Tá morto, né, velho? Então vamos pensar, né? A ideia é assim, é pensar um pouquinho a médio e longo prazo, né, cara? Então, o fundo imobiliário é um instrumento, eu gosto de falar disso, eu falo, né, é um assunto que eu sou apaixonado mesmo, de fato, porque é um negócio que pode mudar a vida de muita gente, né? Então, no mais é isso aí, agradeço de novo também essa segunda live aí, Top. e fica disponível no Zap, tem também na rede social, quem quiser seguir lá, trocar uma ideia, chamar no privado, a gente está aí à disposição. Legal. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que participou aí, que acompanhou, que às vezes entrou e precisou sair. Essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil no Instagram. Vou depois jogar no canal no YouTube também. Se vocês puderem curtir, compartilhar a live depois que tiver, né? Já vou gravar agora no IGTV, para a gente conseguir levar essa mensagem para o maior número de pessoas. E quem sabe, né? O James, até que entrou na live aqui, ele mandou um comentário num vídeo meu lá essa semana, que foi através do canal que ele começou a investir e hoje ele ganha R$ 300 por mês já de fundos imobiliários, né? E aí o Danilo, até mandei uma mensagem pro Danilo, né? Falou, Danilo, você tem coparticipação nisso aqui, ó, né? Então um abraço para a galera que começou a investir por minha causa, eu tenho um puto orgulho disso daí, né? E Danilo também é o corresponsável porque ele me introduziu nesse meio. Danilo, só agradecer, irmão. Obrigado e vamos se ver pessoalmente aí ainda, hein, cara? Vamos bater um papo aí. Tomar um show em São Paulo aí. Falou, galera. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Daniel, obrigado, irmão. Valeu, João. Obrigado aí. Valeu a todo mundo que acompanhou aí.